Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de história e vou te avisando, hein? Esta aula está sensacional. Agora, sabe o que pode ser mais sensacional ainda? Você se inscrever neste canal, clicar no sininho, ativar as notificações e ainda deixar um like aqui pro seu professor. Gente, não perde essa aula, hein? Bora comigo para mais essa aula de história, minha gente! Aí eu tava aqui pesquisando para poder falar com vocês sobre a história que eu vou contar daqui a pouco e eu descobri que esta coisinha aqui que a gente utiliza quase todo dia, se é que você utiliza todo dia, adivinha de onde será que ela veio? Acompanha nesse vídeo. Não esquece de fechar a torneira depois, tá? Para começo de nossa conversa, nós vamos falar sobre a China. E não vamos falar de nenhum outro assunto que não envolva a sua história, a tradição e a cultura de seu povo lá no passado. Então nós vamos conhecer como que a China se tornou este grandioso país que nós conhecemos hoje, mas vamos voltar o nosso olhar lá para a história antiga da China. Como que essa sociedade se organizou em torno de dois grandes rios. São eles, o Rio Azul e o Rio Amarelo. Antes de mais nada, nós temos que conhecer um pouco da geografia da China. A China é um país grande, um território imenso, e dentro deste território imenso, ele consegue ter momentos em que ele vai ter uma grande seca, ele vai ter áreas mais férteis e áreas mais geladas, mais frias. E é justamente essas áreas onde tinha uma grande concentração de gelo, próximo a uma região de montanhas, em que as primeiras organizações da China vão começar a se desenvolver. Uma grande área gelada, e quando esse derretimento acontecia, vinha para as águas que vão formar dois rios, o Rio Azul e o Rio Amarelo. Nós vamos chamar assim para facilitar, porque o nome e a pronúncia chinesa sem condição. Aí, minha gente, o que acontece? Quando essas águas derretiam e então provocavam a cheia nesses rios, as terras ficavam então submersas, não dava para poder fazer absolutamente nada. Mas quando elas abaixavam, surgia um terreno mais fértil, mais fácil para facilitar ali a agricultura. Em volta desses dois rios, os chineses perceberam que era muito mais fácil produzir os alimentos ali, aproveitando, é claro, as épocas em que esse rio secava e deixava as áreas mais férteis para produzir. Então, minha gente, assim que os primeiros humanos conseguiram descobrir como funcionava a agricultura e então começaram a fazer as suas primeiras plantações, as sociedades em voltas ali começam a se organizar. Então nós teremos os primeiros grupos humanos que vão dar origem a pequenos povoados e a pequenas vilas que vão começar uma tradição de agricultura, criando os primeiros alimentos, então, frutas, verduras, cereais e principalmente, minha gente, o arroz. Esse grão que está... É um grão? Arroz é um grão? Uma moto. Fazer discussão aqui se arroz é um grão. Acho que é um grão. Se não for, por enquanto, fica valendo que é um grão. Enfim, esses primeiros alimentos começarão a ser produzidos e com certeza vai favorecer uma maior ocupação desse território, contribuindo para que a população cresça cada vez mais e se desenvolva. E assim vai dando origem às primeiras grandes organizações desses povos chineses ali nessa região ao leste da China. Aí você deve estar se perguntando, mas essa história é muito parecida com a de outros rios que você já contou, tio Rodrigo. Para de passar moto! Mas, minha gente, se eu estou repetindo a mesma história, mas contando o surgimento de outros países, é porque você tem que entender que para essas sociedades se desenvolverem, era essencial estar próximas aos rios. Mas aqui eu quero que você entenda que cada uma delas se desenvolveu em épocas diferentes e também de formas diferentes, com diferentes organizações e não do mesmo modo. Mas nessa região próximas a esses dois rios, as sociedades se organizam, se acumulam e assim começam a criar as primeiras grandes cidades. E, gente, para criar grandes cidades, para defender os territórios que ali estarão, é preciso ter uma figura central que possa organizar toda a casa e comande todas aquelas pessoas reinando neste espaço. Se eu estou falando de comando e se eu estou falando de reinado, eu estou falando, na verdade, de imperador. No caso da China, era necessário ter uma figura de um governante e esse governante foi chamado de imperador. E ali vai desenvolver as várias
dinastias chinesas. E aí, agora você começa a se perguntar, mas além desse desenvolvimento da agricultura, o que mais os chineses trouxeram para a humanidade? A China foi importante por grandes descobertas que fez e que até hoje fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, papel. Sem o papel, como é que nós poderíamos escrever a nossa história, criar livros e criar uma série de leis e documentos a partir do papel? Foi na China que esse surgimento vai acontecer, porque ela desenvolve a sua escrita. A escrita chinesa inicialmente foi feita a partir de símbolos e de algumas inscrições feitas em ossos, em paredes, em pedras, em troncos. Aos poucos eles foram percebendo que era possível criar outro tipo de material que armazenasse melhor esses escritos. E assim vai ser dada a origem do papel, mas isso, é claro, vai ser desenvolvido ao longo de milhares de anos. Outra invenção chinesa que você deve conhecer, por já ter ouvido falar, é a técnica da acupuntura, uma técnica medicinal onde são agulhadas que tomam no nosso corpo. E aí eu fico já nervoso só de imaginar minha gente levar agulhadas. Mas a técnica da acupuntura é essencial, ela é fantástica e milenar, porque mostra que a partir de algumas furadas, das agulhas em nosso corpo, é possível se ter a cura de algumas dores e de algumas doenças, Mais uma grande descoberta chinesa, a seda, o tecido, a cor, o brilho, era fantástico! Os chineses desenvolveram esse tecido que era riquíssimo na época, que ninguém tinha, e por isso muitos outros países se interessaram por esse tecido. E assim eles conseguiram enriquecer bastante, porque só lá na China era possível encontrar esse tipo de tecido. E claro, você deve conhecer outras invenções chinesas, como eu trouxe aqui, por exemplo, a escova de dente, grande descoberta que eu fiz, mas outras também, como a pólvora, utilizada para fabricar armas bélicas. E também temos esqueci. Sim, outra descoberta chinesa, a pipa. A pipa essa que nós soltamos aí em morros, montanhas, praias, em diversos lugares. A pipa foi uma invenção chinesa e não tinha a ver com um brinquedo. Quando ela foi pensada, quando ela foi criada, era assim. Algumas sociedades eram rivais, inimigas e acreditavam em espíritos. Então, uma sociedade inimiga resolveu lançar no ar esse tipo de objeto flutuante para enganar a tribo, dizendo que era um espírito do mal. E aí eles ficavam assustados. Pimba, ganhamos o território. Foi mais ou menos assim. Então foi mais ou menos assim que a sociedade chinesa se organizou, vindo ali próxima de 2 territórios de rios, e então se tornou uma das populações mais milenares da história. Agora, para poder falar de um outro país, eu vou precisar chamar outra pessoa. Sei lá, eu também não entendi. Então agora nós vamos falar sobre a sociedade indiana. Então vamos falar sobre os indianos, sobre os povos hindus que vão surgir ali em torno do rio Hindu há mais de 5.000 anos. E claro que serão sociedades agrícolas que surgirão em torno desse rio, e você já deve conhecer um pouco dessa história, afinal as sociedades se organizaram em volta dos rios. Porém, há mais de 4.000 anos, alguns grupos seminômades invadiram esta região da Índia, próxima ao rio Hindu, que afastaram então esses povos hindus desta região, onde eles migrarão para a região do rio Ganges, o rio mais famoso da Índia, o rio mais conhecido da Índia, se você observar a partir deste mapa. Pode observar aí que no rio Ganges você tem lá desde o norte da Índia até a região nordeste, já chegando aqui a delta dos Ganges, no Golfo de Bengala. Então esse rio atravessa esse território indiano, onde teremos uma das sociedades mais milenares da história, pertinho ali da China, se você observar mais em cima. E assim nessa sociedade nós teremos um traço de sua cultura incrível, que é o hinduísmo. Na verdade é a sua religião, que é uma religião politeísta, onde eles acreditam em vários deuses. E aí você deve estar se perguntando qual era a relação desses povos indianos com o rio Ganges. O rio era sagrado, ele é sagrado ainda para a maioria da população indiana, porque ele dá a vida, e mais do que isso, eles acreditam que este rio é um
Deus. Por isso mesmo eles acreditam que ele é sagrado. É uma divindade para a sociedade hindu. E isso fez com que, ao longo de sua história, este rio passasse por diferentes rituais, por diferentes oferendas e celebrações ali em volta dele e dentro dele. Porque os indianos percebem que toda a sua história, cultura e tradição está ligada aos deuses. E o rio, você já sabe, é sagrado. Mas, como toda a sociedade evolui, atualmente o rio Ganges é um rio muito poluído. O crescimento das cidades, o crescimento da população e tantas outras transformações que aconteceram no território indiano fez com que este rio se tornasse poluído. E é claro que não podia faltar aqui os temperos da Índia, minha gente. Se existe uma ligação entre Brasil e Índia, é esta. Afinal, foi graças a esses saberes e sabores lá da Índia que esse país que nós chamamos hoje de Brasil começou a sua história. Que os indianos eram os principais produtores de algumas iguarias e de alguns condimentos que em outras partes do mundo não existiam. Por exemplo, canela, cravo, gengibre, hortelã e vários outros produtos e condimentos que acabou gerando a cobiça de outros países para poder comprar. E assim vai surgir, minha gente, campanhas marítimas em busca da Índia, para comprar os temperos da Índia, as especiarias da Índia, e assim vai surgir a rota das especiarias, como você pode acompanhar nesse mapa. Pode observar aí que países como Espanha e Portugal faziam suas trajetórias em torno do continente africano, vindo pela costa aqui no Oceano Atlântico, até chegar às Índias e então comercializar, fazer a compra desses produtos na Índia e então vender mais caro, é claro, lá em Portugal e na Espanha. E foi graças a isso que no meio do caminho esses portugueses e espanhóis acabaram encontrando terras em um continente desconhecido. E então, lá Colombo, quando descobriu essas terras, acabou colocando o nome de índios, porque acreditou ele em 1492 que estava chegando nas Índias. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E você já sabe o que fazer, né? Vai deixando o like aí pra gente, pra bombarmos esse conteúdo de história e termos mais aulas incríveis daqui pra frente, tá certo? Gente, beijo grande e até a próxima aula. Tchau!